Boa noite a todos. Estamos nos preparando para começar mais uma live, sabendo literalmente hoje para quem é o milagre, né? Ou para quem é a receita de Deus. Aí tanto faz, né? Os dois dão na mesma. Então vamos esperar aí um minutinho para a gente poder começar. Certo? Boa noite, Tânia. Boa noite, Dinho. Né? O som tá beleza, muito obrigado. Então vamos esperar e já vamos começar. Hoje nós vamos mudar um pouquinho de compreensão, né? A ideia é essa, que a gente consiga fazer com que vocês tenham um outro entendimento sobre as coisas. Vamos bater o nosso tempinho para... Vou acertar nossa musiquinha de fundo aqui. E vamos lá. Boa noite, dona Carolines. Vamos lá. A grande pergunta da nossa noite é entender para quem é a receita de Deus. Tá? É pergunta difícil essa aí. Parece, né? Tá? Por quê? Porque estruturalmente a gente fala sobre algumas... eu não vou chamar de bobagens, porque faz parte da estrutura religiosa de alguns povos, né? Mas vamos colocar de uma outra maneira assim, né? Vamos colocar no termo filiação, tá bom? Tá? E aí vocês precisam começar a compreender, né, com o que vocês enchem o copinho de vocês, tá bom? Porque se você é um cristão básico, tá? O teu Deus é único e quem está fora da tua religião é pagão. Se você é judeu, quem está fora da tua religião está ferrado. E se você é islâmico muçulmano, você, literalmente, quem está fora da tua religião é impuro. E aí, como é que a gente faz? Tá? Então eu vou dizer para vocês assim. Estruturalmente, tá? A receita de Deus deve ser construída para absolutamente todo mundo. Olha que gozado. Por quê? Tá? Pensa você aí na sua vida como medida de justiça, tá bom? Tá? Se você acredita que a criação é algo justo ou que a divindade é justa, você precisa pensar. Então vamos tentar pensar assim. Como é que você pode, tá, condenar alguém que nunca ouviu falar de Deus da maneira como você ouviu? Como é que você pega, né? Se, por exemplo, nos últimos 5, 10 anos foram descobertas 3 ou 4 tribos na Amazônia, só na Amazônia, tá? De quem ninguém nunca tinha ouvido falar e que nunca teve contato com absolutamente nenhum cara pálida. E aí? Quem vive lá é o quê? Condenado? Quando morrer vai para o inferno? Essa é uma medida de justiça? Você não evangelizou, você não passou para ele aquilo que você acredita, então ele naturalmente vive em pecado? Será que isso é justo? Vocês acreditam que isso aí seja justo? Né? Que você pode literalmente condenar alguém porque ele desconhece qualquer uma das religiões que vocês frequentam? É assim que funciona? Porque quando eu coloco, né, que Deus é criador de absolutamente tudo, né, por um critério lógico, tá? Deus criou para você a cristandade, tá? Para mim o budismo, para o meu irmão o hinduísmo, tá? Para o meu vizinho o voodoo, tá? Para minha vizinha o candomblé.
e assim por diante. Tá? Então, se você vai começar a separar povos e pessoas baseadas naquilo que você acredita, a tua receita de Deus é igualzinha à receita de bolo da tua avó, tá? Que só passou para tua mãe e a tua mãe está vendo se vai passar para você. A comparação é exatamente essa que você precisa entender. Tá? Você não pode, né, apesar das diferentes liturgias colocarem assim, nós somos povo escolhido, tá? Você pode ter sido um povo escolhido para receber determinado atributo, assim como todas as pessoas são, tá? Então, assim, né? Eu conheço gente que é boa conversando, eu conheço gente que é boa em vendas, eu conheço bons médicos, eu conheço bons advogados, eu conheço bons músicos, tá? Eu conheço bons cozinheiros, mas eu também conheço maus cozinheiros. Tá? Por quê? Porque os atributos são pessoais. Tá bom? A criação dentro da concepção dela fez com que todos nós sejamos únicos estruturalmente. Tá? A estrutura do nosso DNA, a leitura do nosso código é única. Mas também são únicas as nossas percepções. Tá bom? Tá? Então, se as minhas percepções são diferentes das suas, tá? Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de arroz, feijão e creme de leite. É uma mistura meio doida. Mas arroz, feijão e creme de leite eu acho bem bacana. Tá? Tem gente que gosta de arroz, feijão, farinha. Tá? E aí, como é que a gente faz? Eu vou começar a condenar você por aquilo que você come, por aquilo que você pensa, ou por você nunca ter conhecido uma religião. É assim que nós vamos fazer? É assim que você vai fazer? Porque se olha que coisa gozada, né? Tá? Se você diz que Deus falou só para o teu povo e o teu povo é escolhido, tá? Aí a gente vive a imagem teórica e semelhança de Deus, imagem e teórica semelhança de Deus, tá? A gente tem as leis humanas. Tá? Eu boto lá no meu código de leis, como é o nosso, tá? Que todos nós somos iguais perante a lei. Tá bom? Isso é uma verdade. A lei trata todo mundo igual. A lei trata todo mundo igual pelo sexo, pela profissão, pela cor da pele, pela situação econômica, pela situação social. Todo mundo é tratado igual. E religiosamente, você é tratado igual também? Tá? Se você entrar lá de chinelo, tá bom? De camiseta rasgada, de calça furada, na igreja Nossa Senhora do Brasil ali, no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Augusta em São Paulo, tá? Certo? Você acha que as pessoas vão olhar para você da mesma maneira como elas vão olhar para o Abílio Diniz se ele entrar lá? Você acha? Então, quem é que está decidindo para quem que é a receita de Deus? Não é? É quem traduziu o livro? Tá? Então, historicamente, dentro do preceito, tá? Vamos tentar pensar só dentro da estrutura dos livros, tá bom? Quando Deus conversa com Noé e manda ele começar a procurar, que é para ver se ele acha alguém justo, tá? Tem algum trecho lá que tem escrito assim, Noé, vai lá no meio só do teu povo, da turma que você conhece, e vai procurar alguém justo? Vocês já leram isso, não? Porque se você leu, eu preciso de uma cópia do livro que você está lendo. Tá? Porque acho que eu devo ter umas 15 ou 20 versões só da Bíblia. Tá? Não tem isso aí escrito. Na Torá também não tem. No Corão também não tem. Então você precisa começar a entender de onde é que essas coisas são tiradas. Tá? Elas são tiradas mais ou menos da receita de bolo da tua avó. Essa é a verdade. Então eu fiz um negócio que eu acho muito bacana e eu vou guardar só para quem concorda comigo.
e vou ensinar os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, quem vem depois, a concordarem comigo. E é assim que funciona. Tá? Porque diferente disso, você tem a manifestação de Deus, ou da criação, sei lá o nome que você vai dar, em absolutamente todos os povos, todos os lugares, né? Todas as plantas, todos os animais e assim por diante. E vocês não vão gostar da sequência do pensamento que eu vou passar para vocês aí. Mas vocês precisam entender isso. Tá bom? Uma grande quantidade de insetos não tem sexualidade definida. Tá? Eles não precisam de nenhuma emissora de televisão para falar isso aí para eles. Tá? Uma grande parte dos animais, tá, tem relações homossexuais. Não estou defendendo o homossexualismo, nem absolutamente nada desse tipo. Só estou dizendo para você que você precisa começar a tirar da tua cabecinha, tá? Quem é, o que e como é. Tá? Se você não entender o que eu estou te falando, é assim, arranca o rótulo. Tá? Para de conversar assim, né? Eu, Rodriguinho Branco, eu, Rodrigo Pardo, eu, Rodrigo Negro, eu, Rodrigo Cristão, eu, Rodrigo Muçulmano, eu, Rodrigo Judeu. Então, você começar a colocar, antes de você botar qualquer dessas bobagens, eu menino, eu menina, eu começar a colocar Rodrigo Ser Humano, que tal? Que tal? Então, você começar a ter a mesma medida de humanidade, de respeito, de tolerância, de entendimento para absolutamente todo mundo. Que tal você começar a ter a tua medida de fé que vale para absolutamente todo mundo? E aí, como é que fica isso? Como é que fica isso? Tá? Porque como eu já coloquei em algumas lives para você poder falar que você não aceita, para você falar que você condena, você precisa conhecer cultura. Tá? Porque se você não conhece cultura, né, a maneira como as outras pessoas entendem as situações básicas da vida, você está complicado na hora de julgar isso. Tá? Por quê? Porque o que vale para uma tribo indígena não vale para mim, que moro num centro urbano. Tá? O que vale para mim, brasileiro, no meu país, não vale para mim, brasileiro, morando na China. O que vale para o chinês na China não é o que vale aqui. A cultura que o povo Inuit tem é diferente da cultura do Apache, é diferente da cultura dos índios da Centro-América, é diferente dos índios da América do Sul. Completamente diferente. Às vezes podem ter algumas similaridades, mas a maneira de conversar, a maneira de se comportar, o regramento social é diferente. E aí você faz o quê? Você diz que a receita de Deus é para você e todo esse povo está condenado. Tá bom? Então vamos começar lotando o inferno. Vamos começar a lotar o inferno. Então vamos estimar assim, olha só. Né? Hoje o nosso pequeno planeta, que ele está ficando pequeno, tá? Tem aproximadamente 8 bilhões e meio de almas encarnadas. Estou colocando só os encarnados, não estou colocando anjo, não estou colocando espírito. Só os encarnados, humanos. Tá bom? Certo? Porque tem gente que continua dizendo que animal não tem alma, então eu não coloquei rebanho aí. Coloquei só seres humanos. Aproximadamente 8 bilhões e meio. Né? Só de pessoas encarnadas. Tá bom? Se você vai colocar que você é cristão, praticante, tá? Legal? E que todo mundo que não é cristão praticante vai imediatamente para o inferno porque está condenado, tá bom? Vamos chutar alto aí que você tem aí 3
bilhões de cristãos. Legal? Você acabou de condenar imediatamente 5 bilhões e meio de almas para o inferno. Haja gente para cuidar. Tá? Se você for muçulmano, tá bom? Certo? Vamos dizer que você tem aí 1 bilhão de muçulmanos. Você acabou de condenar 7 bilhões e meio de pessoas. Essa conta faz algum sentido para você? Tá? Certo? Porque eu queria que você começasse a pensar naquilo que pode acontecer na tua vida. Tá bom? Tá? Tem gente que acha que futebol é religião, né? Eu conheço famílias onde pais pararam de falar com filhos ou pararam de falar com irmãos porque mudaram de time. Olha que doideira. Você imagina isso na religião. Tá? E se você imagina isso como religião, Deus é um dos maiores mandatários de assassinato na história da humanidade. Porque aí você pensa assim, eu estou lá na Idade Média, tá bom? Certo? Eu quero reconquistar a terra onde Jesus foi morto. Eu preciso tirar os islâmicos de lá. Eu preciso tirar os judeus de lá. Tá bom? Porque Deus mandou eu te matar. Se você não é cristão, você tem que morrer. O islâmico está dizendo para você que Allah mandou matar você. Porque você não é islâmico. Você é impuro. Então você tem que morrer. O judeu que está no meio disso aí quer que todo mundo morra, todo mundo junto. Olha que legal. Todo mundo está, segundo a sua própria convicção, falando em nome de Deus. E aí? Quem que vocês vão eleger aí? Levanta a tua mãozinha aí e elege um aí. Elege um. Elege um. Porque esse é um direito que você dá quando você começa a pensar que a receita de Deus é especificamente para alguém, para um determinado povo ou para uma determinada compreensão. Assim, é isso que você está fazendo. Não se engana, não. Não brinca que você está sendo bonzinho e que está no teu livro, porque isso não é verdade. Tá? E dentro das concepções legais do que está acontecendo no mundo, tá bom? Você vai começar a colocar aí todas as pessoas que estão entrando na homossexualidade ou que estão mudando de sexo, você vai colocar aí. Tá bom? Todas as pessoas que são politicamente diferentes de você, você vai colocar aí. Todas as pessoas que já cometeram algum tipo de crime na vida, você vai colocar aí. Aproveita e coloca você também. Não perca essa oportunidade, já que você vai colocar todo mundo, tá bom? Porque se você, como eu, frequenta a internet, tá bom? E você precisa trabalhar, e você vai baixar o PDF de alguma coisa que foi publicado, você acabou de cometer um crime, a menos que você esteja ligando para o autor e esteja baixando a permissão. Se você está ouvindo música, tá? Se você quer ouvir, né, os álbuns de música dos seus cantores ou conjuntos favoritos, tá bom? Você não pode hackear nenhum programa, você não pode ter um Spotify gratuito, você não pode ter nada disso. Você não pode atravessar a tua rua fora da faixa. Hã? Hã? E se você diz que você é religioso, você não pode faltar o evento religioso da semana da tua religião. Legal? Você não tem desculpa para não estar na tua sexta-feira no pôr do sol reunido com a tua família, se você é judeu. Você não pode deixar de ir na mesquita na sexta-feira. Aliás, você não pode deixar de fazer nenhuma das orações do seu dia. Tá bom? Se você é cristão, certo? Se você é católico, você não pode perder a missa do domingo. No mínimo. Tá bom? Tá? Se você já fez alguma dessas coisas, ai, meu Deus, complicou, hein? Você acabou de entrar no mesmo rol que todo mundo que você está condenando aí.
Sabe o que a gente vai começar a ouvir das pessoas, que é o que eu escuto? O meu não é tão significativo assim. O meu é pequenininho, ó. Eu comprei só um filmezinho do Camelô. Assim. Hã? Eu comprei só uma calça da, da Nike na 25 de março. E aí? E aí? Você está dentro da receita de Deus? Você está fora da receita de Deus? Como é que faz aí? Onde é que é esse critério aí? Hã? Ou o critério é que as pessoas precisam sobreviver e você também? Porque se esse é o critério, você precisa começar a baixar o teu nível de rejeição. Você me ouviu, não? A minha proposta é que você comece a entender a receita de Deus e comece a baixar o teu nível de rejeição. Essa é a proposta. Tá? Porque você, para poder condenar muçulmano, para você poder falar bobagem, sair por aí dizendo que são todos terroristas, você fala muita bobagem. Você precisa começar a ler. Tá bom? Para você entender a briga ou a discórdia que existe sobre a posse do Oriente Médio e do petróleo, você precisa ler, você precisa estudar bastante aí. Tá? Se você precisa entender por que várias religiões, inclusive os católicos, incorporaram determinados hábitos de religiões ou de povos pagãos, incorporaram mesmo, tá? Certo? Você precisa começar a ler história das civilizações. Você precisa entender que existem igrejas católicas, por exemplo, que tem lá um altar só de comida. Que está lá. De comida, comida. Opa, você me ouviu bem. São igrejas católicas. Tá bom? Que você tem na Noruega, na Ucrânia, na Finlândia, tá bom? Que tem altares onde tem lá comida. Comida. Comida para o ser espiritual. Tá? E tem comida que está lá há 4, 5 anos, não estraga não. E aí? Mas aí é paganismo? E aí é o quê? Tá? Então, desce. Né? Respira fundo aí, ó. Respira. Tá? Começa a olhar para quem está do seu lado. Não olha para quem está lá do outro lado do mundo, não. Para quem pensa diferente de você. Tá? Começa a pensar entre você, teu pai, tua mãe. E se você tiver algum irmão, você, teu pai, tua mãe e um irmão seu. Tá bom? Começa a fazer a lista das escolhas que seu pai, sua mãe fazem e que você faz igual e que seu irmão faz igual. E começa a fazer aquelas que você faz diferente. Pensa aí. Pensa aí. Estou falando de você mais 2 ou 3 pessoas só. Tá? Senta com o teu marido ou com a tua mulher, tá bom? E vê o que ela gosta de comer, o que você gosta de comer. Tá bom? Que tipo de cores ele gosta ou ela gosta, que tipo de cores você gosta. Pensa em que tipo de cheiro ela gosta, que tipo de cheiro você gosta. Aí começa a pegar os teus filhos. Vai aumentando isso aí. Tá? Se você quiser fazer o trabalho da epigenética, que tem umas 10, 15 lives para trás aí, tá? Começa a ver as doenças que o seu pai tem, as doenças que a sua mãe manifestou, as que você manifesta, começa a ver a frequência. Tá? Começa com um resfriadinho simples. Quantas vezes por ano teu pai fica resfriado, a tua mãe, quantas vezes você fica, quantas vezes teu irmão fica, quantas vezes os teus filhos ficam. E eu garanto para você que se você juntar 2, 3, 4,
5, 10, 15, 20 pessoas, você vai achar uma quantidade tão grande de escolhas diferentes, tá bom? Que você vai ter que começar a repensar, tá? Porque é dentro da mesma estrutura, tá bom? Dentro da mesma estrutura, dentro da mesma família, com o mesmo fundamento educacional. E você tem tantas diferenças assim. Tá? Pensa nisso, para você começar a olhar para as pessoas na rua, para você começar a olhar para as pessoas com quem você conversa, de quem você compra o seu pão, as pessoas que sentam do teu lado no teu templo, as pessoas que você cruza no supermercado ou no trânsito, tá bom? E começa a olhar para elas e a entender que elas são diferentes de você. Tá? Porque se eu pegar só vocês aqui agora, tá? Vou dar para vocês uma coisinha bem simples aí que dá para vocês fazerem a hora que acabar essa live aqui. Tá bom? A gente está postando todos os dias aí, começamos no domingo, a postar só a estrutura dos salmos aí, tá bom? Se eu pegar aqui as 15 versões que eu tenho da Bíblia aqui, tá bom? Para ler o mesmo salmo, para ler o Salmo 1, eu vou ter palavras diferentes em todas elas. Tá? Se eu pegar a Torá judaica, que é a matriz desses salmos, e vou ler em hebraico, a matriz judaica, eu vou encontrar significados de palavras que não têm absolutamente nada a ver com o que está escrito nos Salmos. Tá? As palavras que são usadas para a gente traduzir, muitas vezes não têm nem o mesmo significado dentro da estrutura das orações, ou seja, no sentido, tá? E muitas vezes elas não têm o mesmo significado místico das coisas. Quando eu falo místico, eu não estou falando de magia transcendental, não. Tá? Estou falando de místico dentro da compreensão que determinado termo tem, dentro de uma determinada cultura. Tá? Dona Tânia, então os salmos da Bíblia estão errados. Foi isso que eu disse? Não. O que eu estou dizendo para você é assim. Tá? A Bíblia não, né? A estrutura religiosa, os livros que depois foram escolhidos pelos concílios para fazerem parte do corpus bíblico, começaram a ser traduzidos, tá bom? Certo? Eles começaram a ser traduzidos no século 9 e 10, com uma certa frequência, e segundo uma matriz de tradução. Tá? Então, 3 monges, normalmente monges, tá? Recebiam o mesmo texto, ou a mesma cópia do mesmo texto, tá? E eles traduziam em lugares diferentes. E depois essas traduções eram confrontadas. Tá bom? Com o passar do tempo, certo? Foram criados acordos para mais ou menos delimitar uma margem de erro suportável em torno de uma ideia central de salmos. Tá? E a gente entende que eles funcionam, né? Que a prática da gente faz isso, né? Se você rezar o salmo em alemão, em inglês, em tcheco, em romeno, em japonês ou em português, eles funcionam, tá? Estruturalmente, emocionalmente, espiritualmente, eles funcionam, porque eles cumprem uma determinada função que é transcendente ao que está escrito. Falei, difícil entender isso, tá? Mas é mais ou menos assim, tá? Se eu olhar para você hoje, te cumprimentar e te saudar,
ainda que você não seja budista, hinduísta ou oriental, você vai entender isso aí, tá? A estrutura dos salmos é mais ou menos assim, tá? Existe uma ideia central em torno da qual a gente começou a começou a colocar algumas palavras. O que eu quero que você entenda é assim: as palavras foram pegas, tá, de textos que são línguas mortas para a gente hoje, tá bom? E elas foram inicialmente traduzidas numa outra língua morta, tá bom? Tá? Então vamos dizer para você assim: você recebeu um texto que foi escrito em aramaico, tá? Como muitos dos escritos do Mar Vermelho que foram encontrados recentemente, tá? Só que os monges escreviam basicamente, né, os monges não, as culturas que vieram depois escreveram isso em copta. Copta é um grego antigo, tá? Do copta isso foi passado para latim. Do latim foi passado para alemão, tá? A língua do Gutenberg, lembra lá? Tá? Começou a ser passado de uma língua para outra, tá? Se eu pegar para você um termo só, tá? Se eu pegar para você saudade, traduz saudade para mim em qualquer outra língua do mundo, tá bom? Tá? Não adianta falar, eu sinto falta de você, né? Porque não é a mesma coisa que pra gente é saudade. Aí que tá. Quando eu pego as línguas ancestrais, aonde, por exemplo, a Torá foi escrita, e eu uso o código que foi usado para escrever a Torá, eu tenho algo que é diferente de palavras. Tá? Vou explicar isso de uma maneirazinha para você entender assim. Para cada letra, tá? Ou para cada sílaba, é atribuído um número. Tá? Vamos dizer que, por exemplo, o A vale 1. Tá? Esse 1 tem um significado e a letra tem outro significado de acordo com o lugar onde ela está ou da maneira como ela é colocada. Tá? Isso muda espiritualmente alguns termos. Tá? Como, por exemplo, numa língua de 3.000 palavras, tá? Você acha que eu vou achar uma coisa como reencarnação e ressurreição? Você acha? Você acha? Tá? Ou você acha que em algum momento, né, se você começar a ler, e você começa a ler o texto como algo que foi ditado por Deus, e você aprende que Deus é amor, tá? E lá está escrito assim, então Deus ficou irado, só faltou escrever. Deus ficou alucinado de ódio e de raiva, só isso que falta está escrito lá. Tá? E ele vai pisotear os meus inimigos. Você acha que isso é uma emoção de divindade ou isso é uma emoção humana? Tá? Pensa aí. Pensa aí e escreve para mim. O que você acha que é? Tá? Quando eu falo para você que eu realmente estou tão de saco cheio de alguém que eu não quero mais ver na minha frente, né? Que eu não quero saber o que vai acontecer com essa pessoa. Tá? Você acha que um ser criador que criou todo mundo vai fazer a mesma coisa? Vai ter essa mesma resposta? Você acha mesmo? Você acha que essa é uma medida de justiça? Tá? Ou essa é uma medida humana? Porque eu quero a terra onde você está, então o meu povo é mais importante que o seu. Então, é mais fácil eu dizer que você é meu inimigo, então Deus está do meu lado, então se Deus está do meu lado, Deus está contra você. E se você pensar só nesse períodozinho das cruzadas aí, tá?
Pensa assim, são três, no mínimo, três estruturas de povos, porque são três estruturas de povos. Não são três povos, não. Não são só os islâmicos, os hebreus e os cristãos. Porque nesses cristãos aí você tem hispânicos, você tem britânicos, germânicos, você tem de tudo aí. Tá? Pensa aí. Pensa aí e vê quem que você vai escolher. Hoje é o dia da gente escolher. Tá? No texto é a mesma coisa. Tá? Existe, se você começa a ler o Salmo, tá? Eu, por exemplo, terapeuticamente recomendo muito Salmo, né? Certo? Salmo cura a vida das pessoas, quando você entende qual é a indicação, como se faz o Salmo, tá? Independente da língua que ele tiver escrito. Tá? Mas, porém, todavia, contudo, se você pegar a estrutura do Salmo da maneira como ele deve ser feito em qualquer língua, não tô nem mexendo em língua, tá? Então, o que é cantado, o que é louvor, o que é súplica, tá? E tem uma maneira de você fazer isso, tem uma maneira de você entoar isso, o resultado é diferente. Tá? Quando você começa a pegar um salmo transliterado, tá? E você começa a tentar recitar isso transliterado em hebraico, tá? Você vai ver que existe uma transformação emocional que muitas vezes você não tem num salmo recitado em português. É isso que eu quero dizer para você. Tá? Existe uma estrutura, existe uma maneira de fazer que nem todo mundo vai te explicar, que é para não dizer que ninguém vai te explicar. Eu ainda tenho fé nas pessoas e acho que tem mais gente, né, que vai contar para você absolutamente tudo da maneira como eu acredito que tem que ser. Não vejo isso na prática, tá bom? Certo? Mas ainda acredito que isso vai acontecer. Ou seja, que alguém vai olhar para você e vai dizer, é assim que faz, ó. Tá? É assim que faz. É assim que faz por causa disso. É que é o que eu estou tentando fazer aqui com vocês. É uma maneira de fazer. Tá? Então, uma das maneiras de fazer é começar a entender para quem que é a receita de Deus. Tá? A receita de Deus, ela é para você que começa a entender que a razão não está com você. Que a melhor escolha não é a sua. A sua é a melhor escolha para você. E vou piorar isso aí um pouquinho. Vou melhorar isso aí um pouquinho. Tá? É a melhor escolha para você, desde que isso seja uma escolha sua. Opa! Chegamos naquele ponto da live que eu gosto. Que é eu repetir e falar mais pertinho de vocês aí. Opa! Vamos entender isso aí. Ó Senhor Deus, é a melhor escolha para você, se você realmente tiver feito a escolha. Complicado isso, hein? Vou tentar repetir isso para você entender. Tá? Então, eu escolhi casar com a minha mulher, tá bom? Escolhi. Olha que legal. Escolhi a pessoa, escolhi o jeito, certo? Mas eu não escolhi a família dela. Veio no pacote. Ela não escolheu a minha família. Veio no pacote. Tá bom? Certo? Então, o que a gente faz? A gente tenta conviver ou entender da melhor maneira possível, porque você fez uma escolha. Olha que legal. Tá? Que você fez uma escolha. Mas vamos supor que você tenha começado a não conseguir fazer as escolhas da sua vida. Tá bom? Certo? Que você tenha vivenciado um relacionamento profissional, por exemplo, muito ruim. Tá bom? Mas você não tem nenhuma outra experiência.
Você não tem nenhuma outra visão daquilo que você poderia fazer. E você vai ficando. Você vai ficando, mas a tua vontade de estar lá também não está lá. Você está lá porque tem uma parte da escolha que é a que você está fazendo. Que você gostaria de receber no final do mês ou no começo do mês o resultado do seu trabalho. Então você fez uma escolha que é financeira. Tá? E as outras escolhas são uma consequência que você não está controlando. Tá bom? É mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Porque você não vai dizer para mim que todo mundo que está morando na rua hoje fez a escolha de morar na rua. Fez a escolha de não ter casa, de não ter condição, de não ter o que comer, de não ter um banheiro, de não ter como tomar banho, de não ter como botar uma roupa limpa. Tá? Então, para você poder começar a dar escolha para essas pessoas, que quando você pensa numa pessoa dessa, você pensa que é fácil. Então, né? Você sai da tua casa, compra 2 pacotes de miojo, leva lá, você fez um tremendo bem. Do teu ponto de vista, é um tremendo bem. Ele não tem nada para comer, você foi lá e comprou um miojo. Tá bom? Para ele que está pensando que ele queria dormir numa casa, você foi lá e fez fiozinho de cabelo. Para você que precisaria, né? Uma pessoa que precisa, né, começar a ver felicidade na vida, começar a ver uma pessoa querida melhorar, sair de um vício, sair de uma doença, né? Conseguir ter um trabalho digno de novo, olha o tamanho da encrenca. Legal? E você não é dono dessa escolha. Então o que você faz? Você começa a entender, certo? Que aquilo que você faz para você, tá? Então, cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui, ó. Tá? Beleza? A capa dele tá aí. Tá? Eu, literalmente, quando eu vou fazer o meu salmo durante as minhas orações diárias, tá? Eu entendo que o salmo eu vou lá escolher, ou eu vou fazer a sequência de salmo de acordo com aquilo que o meu preceito religioso manda, tá bom? Ou determina, que ninguém manda em ninguém, tá? Mas quando eu faço o salmo para mim, e teoricamente eu deveria fazer o salmo para a humanidade inteira. É isso que eu quero que você comece a entender. O teu sorriso, o teu bom dia, a tua manifestação no universo, né? O teu humor, humor, tá bom? Se bem que essa palavra, olha lá, se você pensa que salmo está errado, o que é humor? Humor é líquido, tá? Humor é um líquido, tá? Não é o teu estado de espírito. Para a gente virou estado de espírito. Então vamos colocar assim, já que você compreende assim, estado de espírito, tá bom? Pensa no teu humor, só no teu humor. Pensa se você começasse a controlar o teu humor, se você começasse, antes de praguejar, antes de você reclamar do mundo, antes de você botar defeito, antes de você botar um senão na vida das pessoas, antes de você colocar a tua opinião quando ninguém pediu, você começasse a pegar a tua boa intenção, ainda que 5 minutos do teu dia, 5. Se você começar a conseguir fazer isso, 5 minutos do seu dia, você já vai fazer um bem absurdo. E vai vivenciar esse bem absurdo também. Mas começa a fazer 5 minutos do teu dia de intenções para que o mundo se transforme. Passa pelas pessoas que você vê que estão em dificuldade, né? Aquele cara que está dirigindo uma ferrugem no meio de um carro, ou um carro no meio da ferrugem, tá? E você começa a dizer, passar por ele e falar, pô, esse cara precisa ser abençoado. Esse cara precisa de uma chance. Ele precisa de um carro melhor, né? Você vê um cara que está trabalhando, que você vê que ele não tem a ferramenta para trabalhar, tá?
Você vê alguém que está na porta do hospital lá e você pensa, precisa ter uma alma boa aí dentro para atender esse cara, não é? Porque é o que você gostaria que acontecesse com você. É isso que vocês não conseguem entender. Tá? Porque quando eu digo para você que eu não quero conversar, que eu não gosto da conversa, porque conversar me faz mal, eu já faço muito da minha vida, né? Ou eu trabalho muito. Opa, 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 opa. Acorda, acorda. É porque você tem um ego gigante. Tá? Desce do pedestal aí. Começa a entender que um bom dia salva uma alma, como você está salva um relacionamento. A verdade sobre aquilo que você sente salva mais, porque você liberta. Olha, se olhar para uma pessoa e falar para ela, infelizmente, olha, a gente não está se dando bem. Tá? Certo? Se eu não consigo conversar e você não quer conversar, a gente não está se dando bem, olha que legal. Tá? Que tal eu começar a procurar alguém com quem eu consiga trocar? Olha só. Já pensou nisso? Tá? Já pensou que muitas vezes a pessoa com quem você tem dificuldade de conversar, ou que tem dificuldade de conversar com você, é teu filho? É teu filho, é teu pai, é teu vizinho. E eles não são obrigados a mudar. Mas não é porque vocês têm dificuldades em ter uma língua comum ou ter um emocional comum, que você vai querer que as pessoas desapareçam ou que elas se ferrem no meio da vida. Você simplesmente vai fazer o melhor que você pode para ter o melhor caminho possível. O melhor caminho possível começa naquele passinho simples da verdade, de você falar o que você sente. Se você não consegue falar para alguém, fala para você, ou fala para a receita de Deus. Olha que legal. Porque se você entende que meu Deus é onipotente, onipresente, oniaudiente, não posso conversar com ele? Não posso falar para Deus, olha, tá difícil? Tá difícil? Tô meio de saco cheio? Tô meio de saco cheio de falar sozinho, tô meio de saco cheio de ficar sozinho, tô meio de saco cheio de fazer tudo sozinho. Tô meio de saco cheio de ser cobrado, tô meio de saco cheio de ninguém achar nada bom. Se é a tua verdade, conversa no mínimo para você acertar a tua receita com Deus. Já pensou nisso? Em vez de você falar sozinho, para fora, só bobagem, você só praguejar, você só reclamar, você só achar defeito, você insistir na conversa que você sabe que não vai acontecer. Que tal você começar a dizer assim, opa, eu vou fazer a minha parte eu vou fazer. Então eu vou acordar de bom humor, eu vou fazer as coisas que eu tenho para fazer da melhor forma possível, com o maior amor possível. Tá? E vou começar a entender que aquilo que eu faço para as pessoas que eu amo, eu sou capaz de fazer para qualquer outra pessoa. E quando a gente é médico, quando a gente é terapeuta, quando a gente é advogado, quando a gente é engenheiro, quando a gente é prestador de serviço, quando você é professor, ou qualquer outra coisa, é isso que você deveria pensar. É muito fácil você ensinar o cara que aprende de primeira ou que ele já tem noção e que ele te entende. E o que tem mais dificuldade? E se o que tem mais dificuldade de aprender é o teu filho? Você ia gostar que o professor tratasse o primo do teu filho, que aprende tudo rápido, então ele é fenomenal. E o teu filho que tem problema, eu olho para ele e falo assim, ai que saco, hein? O professor, tá tratando mal o meu filho. Já pensou? Se você começar a ter essa capacidade de doação
de conversa, de contato em absolutamente todas as direções. E que vai atingir também todas as outras religiões, todas as outras maneiras de pensar, todas as outras opções sexuais, todas as outras opções esportivas, todas as outras opções apaixonadas, todos os outros gêneros musicais e literários. E você vai começar a conversar com gente. E aí você vai literalmente receber em cima de você aquilo que a gente chama de Espírito Santo. Opa! Para vocês que não entenderam o que é Espírito Santo, acabei de explicar para você. Tá bom? O Espírito Santo é aquele que faz a manifestação de Deus para absolutamente todo mundo. É quem espalha a receita. Tá? Porque ele se coloca como parte da relação intrínseca. Não é? Deus Pai, eu Filho. Tá? Certo? E eu preciso conversar com outros filhos e filhas. Tá bom? Então eu vou começar a me manifestar como o Espírito Santo. Tá? Ou seja, eu vou começar a olhar, entender que a tribo que nunca conheceu Jesus ou qualquer outra religião tem que ter tanta salvação e tem que conseguir viver tão bem quanto o cara que mora do teu lado, quanto o teu filho que está dentro da tua casa. Tem que ter tanto respeito quanto. Tá? Que aquela pessoa que tem dificuldade, né? Eu, por exemplo, sou bastante gago, quem me conhece bastante sabe disso. Eu não posso ficar nervoso porque eu fico gago. Já pensou? Você começa a só tirar sarro da pessoa porque ela é gaga, que ela manca. Você começa a separar, segregar. Esse não, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Que tal? Que tal você começar a trocar igual? E aí todo mundo vai comer uma fatia da receita de Deus para absolutamente todo mundo. Porque a receita de Deus não é para você, não é para o teu povo, não é para o meu povo, não é para um povo escolhido. Tá? Você é escolhido a partir do momento em que você percebe a manifestação de Deus. Ou da divindade, sei lá, o nome que você vai dar para ela. Quando você percebe realmente que você é agraciado, que você tem o que agradecer, que você tem o que compartilhar, você entra no bolo da receita. Já pensou assim? Pensar assim é difícil? Escreve aí para mim, manda um coraçãozinho, é difícil? Tá? Certo? Se for difícil, você escreve aí, não, não dá para pensar assim. Se for facinho, manda um coraçãozinho aí. Ah, porque se você não aprender a pensar assim, você não vai curar quem está do seu lado. Você não vai curar a tua relação com quem está do seu lado. E você não vai viver assim. É assim que você tem que viver. Isso aqui não é mão de pedinte. Muito obrigado, dona Tânia. Isso aqui não é mão de pedinte. Isso aqui é assim, isso aqui chama mão de liberdade. Ó. Tá bom? Eu troco com você amor, respeito, consideração, reconhecimento de que você tem o direito de fazer as suas escolhas, tá bom? Você é livre para ir. Isso vale para tudo, gente. Isso vale para a pessoa que dorme na mesma cama que você, isso vale para o teu filho, isso vale para o teu vizinho, para o teu pai, para a tua mãe. Tá? Porque para a pessoa ficar do teu lado, ela precisa querer estar do seu lado. Tá bom? Que aliança não é... Tá? Tem uns panacas aí que falam que aliança é aquela biraça que você põe no dedo. Legal? Tá? Legal? A aliança não é isso, não. A aliança, ela é algo que você põe em volta de você, que é a responsabilidade pelo teu compromisso. Isso é aliança. A responsabilidade por você falar a verdade. A responsabilidade por você ser digno nos teus relacionamentos.
a responsabilidade por você tratar as outras pessoas com respeito. Ainda que elas não queiram saber de você, falem mal, te detestem, te odeiem, sei lá que coisa. Legal, que se declarem seus inimigos. Tá? Isso é um problema das pessoas. Não pode ser o teu problema. Não pode ser o teu problema dentro da tua vida. Manifestar entendimento. Não pode. Não pode. Você pode não querer, mas não pode. E a partir do momento que você toma consciência, como eu falo para vocês sempre, aí você não tem o direito. Aí você não pode mesmo. Por quê? Porque daí você está fazendo errado, você sabe por quê. Que aí você não tem mais justificativa para dizer assim, eu fiz porque eu não sabia, eu fiz porque eu não entendia. Legal, você vai dizer que você fez porque você realmente não gosta daquela pessoa, porque você não tem vontade de vê-la melhor. Aí você tem que botar a verdade para fora. Não estou dizendo que todo mundo tem que gostar de todo mundo. Tá? Mas você não gostar, tá? Certo? Eu não gostar de espinafre, não me faz querer que o papai morra, nem que todo mundo que come espinafre morra. Nem que todo espinafre do mundo morra. Tá? Eu não gosto de espinafre. Eu não gosto do cheiro do espinafre, não gosto do gosto do espinafre. Eu não gosto. Mas a diferença é que eu já experimentei. Eu já experimentei. Eu já experimentei. Legal? E não gostei. Tá? O gosto não muda? Muda, eu continuo não gostando. Tá? Mas, por exemplo, eu gostava de café com muito açúcar quando eu era mais novo. Tá bom? Hoje eu tomo café sem açúcar. Tá bom? E café com açúcar não me desce. Não gosto mais do cheiro. Não é só o paladar, não me agrada mais. Por quê? Porque eu mudei. Então, não posso mudar. Não posso rever. Não posso reaprender. Tá? Não posso ressignificar. Pegar essa mágoa, esse ódio, essa tristeza que eu tinha e entender que, né, a pessoa que talvez tenha me feito mal, a pessoa que tenha me prejudicado intencionalmente, era tudo o que ela tinha para oferecer na vida dela, era aquilo, tá? E que eu continuo levando a minha vida, que eu sobrevivi, que eu me mantenho. Que tal? Tá? Então o nosso resumo de hoje é assim, a receita de Deus é para absolutamente toda a vida. Senciente e sem ciência. Tá? Para você, para a formiga, para a barata, para o rato, para a tua sogra, certo? Para o líder muçulmano, para o líder do Hamas, certo? Tá? É para todo mundo. O que você vai fazer, o atributo que Deus te deu, é sua responsabilidade. Mas a receita é para absolutamente todo mundo, até para quem não conhece. Eu garanto para você que quem nunca ouviu falar de divindade quer comer alguma coisa que seja agradável. Olha, tenta fazer a sua comida, tenta se cuidar, tenta cuidar das pessoas que amam, dos animais que amam, da melhor maneira possível. Da melhor maneira que reconhece que seja bom. Tá? Certo? Antigamente a gente apanhava e essa era a maneira de, certo? Das pessoas dizer assim, precisa doutrinar. Beleza? Era uma maneira de ensinar, gente. Tá? Era uma maneira de ensinar. Se a gente precisa entender isso. Tá? Hoje, mudou? Não sei se mudou. Tá? Que a partir do momento que você xinga uma pessoa, que você ofende, que você denigre fora do mundo pela internet, é a mesma coisa. Você acaba com a vida de alguém, com a profissão de alguém, simplesmente por aquilo que você acha tão agressivo quanto. Tá? Então você precisa entender que a forma de expressar também muda. O que não pode mudar é a tua intenção. Tá? Então a receita de Deus
foi feita para você colocar a tua boa intenção no mundo. Independente do grau de conhecimento que você tenha. Independente da religião que você siga. Independente das tuas convicções políticas, sexuais, sei lá. Tá? A receita de Deus é para o universo, para toda a vida que vive dentro do universo. Do que a gente conhece e do que a gente desconhece. Tá bom? Certo? Espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Tá? Na sexta-feira eu volto a conversar com vocês numa sequência complicada disso aqui, né? Para quem não entendeu essa parte de botar a tua intenção na frente, né? Eu vou botar para você como é que funciona uma intenção. Pode anotar aí, Ed, certo? Como funciona a minha intenção como limitador dimensional, tá? Para ficar mais simples, certo? Tá? A forma como eu penso, aprisionando a minha vida numa determinada dimensão. Tá bom? Amo vocês. Eu sou Rodrigo Pereira falando para vocês toda quarta e sexta nesse canal. Amo vocês. Né? Usem a receita de Deus para fazer deste mundo um lugar melhor. Grande beijo. Tá? Para quem não conhece, na nossa bio aí tem o nosso e-mail, tá bom? Manda aí as suas dúvidas pra gente. Grande beijo, fiquem com Deus. Até sexta.